João, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, vice-presidente do Conselho Diretor e membro titular do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e alguém que fez parte e liderou o processo de recomposição e de resgate da Santa Casa. Quando eu fiz o convite para o João, no meio desta semana, o João me disse: puxa, Jarbas, mas sábado eu tenho um churrasco, que é um churrasco de fim de ano do Moinhos, e eu não tenho nenhum material, uma palestra preparada desse assunto, que aliás eu nem sei muito bem que assunto é esse que tu quer que eu apresente. E eu disse para ele: não, João, na verdade o que eu quero é que tu converse com as pessoas e tu conte algumas das tuas experiências relativas a questões de voluntariado, de resgate institucional, de projetos de qualidade, e nós vamos ganhar muito, né, com essa tua experiência, né, profissional e experiência de vida. E ele aceitou, está aqui conosco. Então, João, a plateia é tua. Boa tarde. Quando eu cheguei aqui e vi ali gestão e governança, bom, eu estou me achando um pouco mais. Porque eu até então não tinha entendido qual era o convite para quê. A gente é acostumado em eventos e tal, apresentação com PowerPoint, essas coisas todas. Não, ela me fala, tá bom. Bom, a minha atividade profissional, eu sou superintendente do Hospital Moinhos de Vento, eu praticamente me dedico a isso, mas eu tenho uma parte de mim muito voltada a voluntariado. Tá? Eu participo da Federação já há algum tempo, divisão de serviço, fortemente ligado ao PGQP. Eu sou vice-presidente do Conselho do PGQP. Eu introduzi os programas de qualidade no Brasil, no hospital, em 1990, 91. E talvez o que me deixa orgulhoso, eu participei da Fundação de Parceiros Voluntários. Parceiros Voluntários é uma entidade que trabalha para desenvolver a cultura do voluntariado no Estado. Hoje nós temos 350 mil voluntários no Estado engajados em rede conectados. Tá? Eu participei da fundação, participou o Mauro Indico, deve conhecer, o Mauro, o Maria Helena Rampita, o Humberto Rubio e eu. E eu fui presidente dos primeiros 5 anos e continuo ligado a isso, é alguma coisa que eu gosto muito de fazer. Tá? PGQP também. E profissionalmente o meu ganha-pão é como superintendente do Hospital Moinhos de Vento. Tá? Na verdade, eu tive alguma dificuldade, mas vocês vão me perdoar, mas eu vou contar um pouquinho da minha vida. E ao longo da vida, alguns conceitos, como é que eles foram, muitas vezes a gente vê depois. A questão, como é que a gente trata a questão do conhecimento, a questão da liderança, mudanças. É o momento de mudança. Como é que ao longo da vida a gente teve essa oportunidade? Bom, eu nasci de... Meu pai era filho de imigrante polonês, lá em Guarani das Missões, colonos. O pai morreu com 37 anos, deixou 7 filhos e uma viúva com 32 anos, lá em Guarani das Missões. Tá? E todos estudaram. Lá não tinha ginásio, só uma irmã que não estudou. E fomos para o ginásio Santo Ângelo, científico aqui, faculdade de medicina, e eu voltei para Guarani. Aquela coisa toda voltar para a terra, não sei porquê, mas voltei. Não tinha hospital, o hospital estava fechado e tudo. Eu fui trabalhando. E peguei uma época, o Câmara, que é de saúde pública, conhece isso muito bem. Saber o que é pegar um surto de varíola. O que é criança morrer de difteria no meu colo. Saber mulher morrer por falta de sangue num parto. Atender parto no mato. Guarani das Missões tinha 5 mil habitantes, isso em 1965. Bom, tem que fazer um hospital. Acabei fazendo um hospital em Guarani, está lá o hospital. Eu podia ter feito para mim como quase todos os médicos do interior fizeram. Eu felizmente não fiz, senão eu estaria com um bico na mão. Né? Felizmente não fiz, e chegou um ponto que eu estava... E eu queria entender mais
do que simplesmente aplicar o conhecimento que eu adquiri na faculdade e tal. Por que dessas coisas? Por que não vacinar essas questões? Por que ocorre isso? Por quê? Aí eu parei, deixei tudo. Eu era um doutorzão, ganhava bem. Lá na região eu era... Vim fazer saúde pública, um ano de estudar. Eu sabia que tinha que buscar conhecimento. Sabia que tinha que aprender planejamento, epidemiologia, sabe? Essas coisas todas. E o que parecia viável, eu deixei de trabalhar para estudar um ano em 1980. Tá? Aí eu acabei fazendo saúde pública, médico sanitarista, acabei, inclusive, naquela ocasião, como delegado regional de saúde. O Canter era meu subordinado, é isso? A gente coordenava cerca de 120 unidades na região metropolitana. Não? E foi um aprendizado muito interessante, muito bom, essa vivência rápida. Né? Quando, em 80, 81, 82, 83, a grande crise da Santa Casa. Vocês devem estar lembrados? Santa Casa fechada 45 dias, em greve. Né? Depois a gente foi vendo isso então, o capitão Dom Vicente Scherer, que é o provedor, ele assumiu com 80 anos, imagina, com 80 anos assumir aquele monstro. Tá? Ele foi entregar a chave para o governador do estado, Jair Soares, secretário da Saúde, Germano Bolon, e o governador não vou pegar esse troço. Fica com isso. E aí foi e eu acabei na Santa Casa. Eu olhava para o lado e assim, o que eu estou fazendo aí? Era um hospital medieval. Medieval e abandonado. Vamos começar. E foi um provedor, um homem de 80 anos. E a Santa Casa, é interessante isso, ela foi estruturada ao longo das décadas em enfermarias. A enfermaria tinha um professor das faculdades, que era dono da enfermaria. Alguém vai lembrar, talvez, o professor Bock, o Jorge Pereira Lima, o Faraco, o Rubem Maciel, e daí por diante. E daí vocês conheceram, se fosse uma gurizada aí de 20 anos, não daria para todos sabem disso aí. Com exceção do que não deve estar lembrado disso aí. Bom, mas essas enfermarias eram sustentadas. Esses eram pessoas importantes na sociedade, as esposas faziam chás, arrumavam uma rifa e tal. O professor da Universidade Federal conseguia a verba do Ministério da Educação, mantinha a sua enfermaria. E assim a Santa Casa sobreviveu décadas. Foi a forma que estruturou. E a direção da Santa Casa era para fora. A provedoria subia a escada, estava lá. E aí começou a surgir alguns determinantes que influenciaram externos por exemplo, começa a funcionar o hospital de clínicas e muitos dos professores foram para o hospital de clínicas e abandonaram praticamente as enfermarias, com exceção do pessoal do Pereira Filho, do Neurologia, o Bock na Dermato, a 29, mas aí só estava no mais ligado que era a Maria. Mas assim, então a fonte de algum recurso se foi. Começou a surgir a exigência de uma medicina com mais... Até então, os medicamentos eram fabricados lá. Pomada, até injetável, eram fabricados lá. Isso deixou de ser, tinha que comprar. Começaram a surgir, aparecer... um fato que não se avaliou bem, quem atendia os doentes eram freiras, uma centena delas. E a freira atendia de dia, de noite, sábado, domingo, sempre... sem leis sociais, sem coisa nenhuma. E esta crise foi sendo gerada, e a congregação, que é a mesma do Bom Conselho, levou as freiras para os seus hospitais. Daí, no lugar de uma freira, tu tinha que contratar 4 a 5 enfermeiras. Então, o custo... E aí acabou gerando uma grande crise. Das dificuldades de manutenção. E naquela ocasião, ficaram 1.800 funcionários, e só ficaram lá, eu digo assim,
aqueles que não conseguiram algum outro emprego. Todos os outros vão trabalhar em outros hospitais, outra atividade. E todos entraram com reclamatório trabalhista, pedindo rescisão indireta de contrato de trabalho, porque não recebia mais de 2 meses. O juiz sabe disso, né? Era direto. Então, era uma atrás da outra. Então, aí se começou a fazer... E tinha situações que são tragicômicas. Naquela ocasião, foi um ano de enchentes, e o governo disse, eu vou botar algumas coisas para entender um pouquinho melhor o que era aquele momento. Tinha enchentes no Estado, e o governo arrecadava gêneros alimentícios, verduras e coisas desse tipo, para dar para o pessoal que estava flagelado, o pessoal de vilas, né? E eu consegui desviar 2 caminhões de verdura. Passando na casa, digo, olha, tinha um caminhão velho, eu preciso de um caminhão para buscar os repolhos lá. Não dá. Aí que vem a triste da história. Porque o caminhão foi levar os mortos da noite para o necrotério. Então, eu digo, como? Então eles colocavam no caixão, aquela noite morreram 36. Vocês imaginem mais de 1000 leitos, doentes que são mandados do interior, não tendo um respirador, não tendo um plantão, não tendo um médico, não tem nada, chegavam do interior e largavam no hospital, mas estão mortos. Isso aconteceu. Então o caminhão tapava com uma lona, levava para o necrotério ali. É um troço desse tipo. Tá? Também teve um lado positivo, essa história. O pessoal falou, isso aqui é muito importante, eu comecei a visitar, e se definiu uma linha para o futuro da Santa Casa, de investir em leitos de UTI. A Santa Casa tem maior concentração de leitos de UTI em Porto Alegre. Ainda hoje, graças a essa desgraça que acontecia, mas... Então, esse era o quadro. E fazer o quê? Eu tive a felicidade, de certa forma, talvez tenham conhecido o Dr. César Bernardi, dermatologista. Um dia ele me procura, porque ele tinha recebido um recurso que vinha da Alemanha, me parece, para comprar algum equipamento de fototerapia. Me chamou, a enfermaria, como não tinha personal jurídico, não podia receber, e também ele queria que viesse o dinheiro para a Santa Casa, doação da Gerdau, o dinheiro, $5.000. Mas ele queria a garantia minha de que esse dinheiro não fosse desviado, porque tinha fama que desviava tudo, né? Não, pode... E a pessoa que ia dar o dinheiro era o Jorge Gerdau. César, o César Bernardi, ele está vivo ainda, né? Não. Faleceu? Acho que não. Eu não tenho ouvido falar dele, mas ele está bem mal, viu? Bem mal. Não é uma bela pessoa. Lembro desse fato com ele? E digo, olha, César, eu topo, eu até te arrumo $5.000, agora tu vai me fazer uma coisa, me marca uma entrevista com o Gerdau que eu quero conhecer. Então aí eu vou entrando num como é que chegaram essas coisas. Aí eu fui com um projetinho e tal, fui lá, o Gerdau me recebeu, o Jorge. E aí começou uma relação que até hoje é muito forte. E eu consegui, e esse é o mote que eu quero trazer, me aproximar da classe empresarial. Conversando com o Jorge, mostrei, convidei ele para ir lá. Aí ele levou o segundo, ele levou o Paulo Velhinho, depois levou o Xiong Ling. E aí começamos a criar um grupo com empresários para buscar alguns recursos. Onde fizemos um auditório que leva o nome de Auditório 1 Gerdau. Vamos lá no Gerdau, por que tem o nome? Então foi muito importante. E aí nesta ocasião, nós conseguimos, se bolou, olha, vamos ter que fazer uma mobilização para juntar dinheiro
do povo. Santa Casa não era reconhecida por de ensino, não recebia nada por isso. Então nós inventamos, pegamos a ajuda da NPM, devem estar lembrados. NPM, Mafus, Petrônios e Macedo. É isso? Desenvolvemos uma campanha do bônus da vida. Eram uns cartezinhos. Inclusive na televisão parecia uma chama, uma vela apagando. Assim, não deixa essa vela apagar. E se matou bastante. A NPM fez, a RPS também, de forma sem custo para nós. E nós juntamos um dinheiro apreciável com essa história do bônus da vida. Mas precisamos desses empresários para que eles aparecessem e eles apostaram, acreditaram. Bem, porque até hoje eu não sei, não vou perguntar. Os três estão aí ainda. Bom, então esse foi o momento que a gente conseguiu. Em primeiro lugar, ele teve não só o recurso, mas de mobilizar, alertar a sociedade para o problema da Santa Casa. O Sindicato Médico publicou uma revista, um número só, na capa, foto da Santa Casa, um desenho, se a Santa Casa fechar. Tá? Então se conseguiu uma mobilização grande. Aí nós tivemos uma atuação também com órgãos públicos federais, aí o Cardiali, o Heitor Cidelino, que é diretor das Ciências Médicas, nós temos várias vezes em Brasília, e conseguimos movimentar para receber algum dinheiro que se perdeu, que foi para o Clínicas, com razão não. Porque o Hospital Público Federal era o Clínicas, não a Santa Casa. Porque as Ciências Médicas não era faculdade, era Ciências Médicas, mas não era universidade. Exatamente. A senhora está conhecendo toda a história, né? Eu sou velhinho. Bom, mas então, mas aí o que tem de importante, além de participação de empresários, de mobilização da sociedade, porque na verdade a Santa Casa foi, não posso dizer um produto talvez, mas foi algo que mexeu com a sociedade. Tá? E foi uma campanha que deu oportunidade para a participação de programas de rádio, de televisão e tal, e isso foi, e começou a mobilizar. Isso externamente. Internamente, eu acho que teve um movimento bastante interessante, que até hoje através também desses empresários, eles tinham criado naquela ocasião o Instituto de Estudos Empresariais. Esses empresários criaram um instituto para preparar os filhos como sucessores. Então, empresários hoje aqui, o Carlos Biderman, o William Wilson Link, o Leuferman, um grupo de jovens. E aí eu pedi a ajuda deles que me ajudassem a fazer um planejamento para a Santa Casa para 5 anos, 87 e 92. Aí foi a primeira vez que eu pude aplicar um pouco que eu tinha aprendido na saúde pública, que era muito restrito, mas entrar em contato com essas metodologias. Depois eu vou falar sobre isso, da importância de metodologias de gestão. Tá? Então fizemos um planejamento com a ajuda desse pessoal. O presidente era acho que o Carlos Biderman. Até hoje são meus amigos nessa história toda. Porque eles também, com filhos de empresários, eles eram aprendizes de feiticeiro, por exemplo, eles aprenderam também, tiveram vontade de fazer um planejamento. Botar em campo o conhecimento deles. Até hoje, esse pessoal. Isso, então, deu um movimento externo e, internamente, nós começamos a mobilizar. E naquela ocasião, nos anos 90, nós tínhamos ouvido falar lá de programa de qualidade. Mas o que é isso? Onde é que tem? E, então, olha, onde é que tem? Minas Gerais, Faculdade de Engenharia de Minas Gerais, Faculdade Federal de Engenharia, a Escola de Minas Gerais, fundada pelo professor Falcone, que era a Fundação de Desenvolvimento Gerencial, FDG naquela época. Aí combinamos, e veja, uma situação crítica. Aí eu peguei, escolhemos lá, acho que 16, 17 pessoas, entre os quais médico, enfermeira, nutricionista, pessoal administrativo, e levamos uma semana, deixamos o pessoal em Belo Horizonte, eu fui junto, fazer um curso
básico de gestão de qualidade. Talvez aí tenha sido o início de um movimento interno, de mobilização. Nós voltamos, e veja que era faculdade, eu falei faculdade de engenharia metalúrgica, Falcone é metalúrgico, o Godoy também é engenheiro metalúrgico. Os exercícios que nós fizemos lá no curso eram de apertar parafuso. A médica apertando parafuso lá. Nós voltamos e reescrevemos, decodificamos toda essa linguagem, reescrevemos em termos da área de serviço de hospital e treinamos massivamente o pessoal do hospital. E houve uma muito boa receptividade nisso. Então, ali começamos a implantar, com o que a gente conhecia e tal, um sistema de gestão. Começamos a usar metodologia de gestão. Isto ficou muito arraigado na Santa Casa, ao ponto que ela evoluiu, e Santa Casa ganhou o Prêmio Nacional de Qualidade, PT. E faz uma senhora diferença isso. Então, e serviu para mobilizar o pessoal. Um movimento interno importante, de valorização das pessoas, com esse movimento interno. Então, e aí se conseguiu o recurso das classes empresariais, fizemos centro cirúrgico, aquele Sabento Parado, foi com o dinheiro do chinês, do Petropar, exato. Eu tinha que escrever essas coisas. Então a gente foi mobilizando, e eu formando em uma equipe também, e teve um episódio interessante. Eu chego ali na provedoria, um dia pela manhã, chego ali, entro na porta e tem um chinês baixinho, teto, cravado. Dona Noigueira, ele quer falar contigo. Aí eu mandei ele entrar. Ele veio lá falar comigo, eu não conhecia, pedia que eu arrumasse um estágio para alguém conhecido dele, na oftalmologia. Mas eu vi que o chinês estava se demorando. Já resolvi, mas o chinês ficou por ali. Eu perguntei se ele queria caminhar pela Santa Casa. E aquilo lá é tão grande, que tu tinha assim, vários roteiros. Olha, vamos fazer o roteiro otimista, o roteiro pessimista, o mais longo. Aí ele veio e tipo, disse, chinês, o que ele está querendo aí? Está querendo coisa. Aí ele veio da maternidade Maritória. E tinha um berçário da Santa Casa, que eram as criancinhas ali, prematuros, apertadinho, tudo, pedindo lugar de onde. E aí mostrei as áreas que a gente já tinha recuperado com o apoio de outros empresários, e ele me disse uma coisa, disse, olha, aquela história do auditório Hugo Gerdau pegou muito bem na classe empresarial. Isso de manhã. E o nome dele, ele é dos Banshank, ele é o Johnny Lee, quem conheceu? O Johnny Lee, depois ele se separou deles. Sei que ele se separou agora, mais recentemente. É o pessoal da Avipal. Avipal, LG. E ele perguntou assim, quanto é que custa isso aí? Eu estava pensando, vou pegar ela, dar uma mordida, mas não toda ela. Entra com uma beirada, ela conseguir dos outros e tal. Eu virei especialista eu virei um pedido. E ele disse, olha, o projeto é tanto, reforma toda a maternidade, berçário novo, tudo novo. Outra coisa, eu sempre tinha uns 10 projetos na gaveta prontos. Outra coisa, pá, isso é outra coisa. Tem os projetos. Bem feito, detalhado. Oportunidade, tudo, pá. E aí ele eu vou levar lá para a reunião do conselho. Tudo bem. Aí ele foi, depois do meio-dia eu retorno, eu no outro passo tem um chinês ali só que contava que era gravado, mas é o mesmo. Aí ele voltou, ele disse que ia reunir com o conselho. Não, o conselho, eu e 2 irmãos, almoçamos. Nós vamos fazer toda a reforma.
ter feito. Aí até eu peguei, olha, tudo bem, eu vou te mandar uma carta com um projeto, encaminhando. Eu queria que tivesse por escrito. Não sabia. Não te preocupe, tu pega todos, sei que dia do mês, dividiu em 14 vezes, me parece, manda um recibo de 14 avos no total, e o seu Ercílio Panizul de Guadé, esse nome que ele já morreu, ele vai te depositar na conta do dinheiro. E todos os meses depositou todo o dinheiro da maternidade. Na inauguração, vou lá na maternidade, está a placa em agradecimento a eles. Os chineses são tão discretos, enquanto o link do outro grupo, eles aparecem, gostam, o William gosta de aparecer, o próprio Xiao Ning gosta, esses a gente não vê. Eles são muito discretos. Até quem falou na inauguração foi o Ariusto Jäger. Foi secretário de Educação. Isso. Ele que falou em nome da... Então, essa também foi uma experiência de como estou tendo projetos. Prontos. Isso eu faço até hoje. Tem que ter um portfólio de projetos. Tem um planejamento e projetos que deem suporte àquele planejamento sempre prontos. As oportunidades surgem. Então, a Santa Casa foi um período de aprendizado, eu aprendi muito. Eu ainda não falei em nenhum público de uma pessoa, que eu vou falar dele, que é o Dom Vicente Scherer. É um homem que eu conheci, algumas coisas para mostrar o que são importantes de um homem, da sabedoria de um homem. Estou dando 3 episódios. O primeiro deles, a sagacidade. Como ele participava muitas vezes de viagem em Brasília, em contato com ministros e governador também, e o político sempre dá o troco. Pede favor e o favor quase sempre é pedido de emprego para algum eleitor ou conhecido. Então, Candral recebia todos. Ele já tinha combinado. Aí a sagacidade dele. Agora você pega dessa, ele falando com a candidata ou candidato, postulante do emprego, e ele sabia fazer muito bem isso. Você é isso tudo, e você sabe o que faz, encher a bola do candidato. Mas é isso exatamente o que nós queremos. Se é tudo isso, agora você desce a escada, vai lá falar com a Helena, ela vai entrevistar e tal, vai passar por ela. Eu tenho certeza que vai ser escolhido. É óbvio que não passava no processo de seleção. Dificilmente passava esse candidato. Não porque ele veio dessa forma, e sim porque quem recorre a esses meios não consegue, não. Mas ele atendia o pedido político. Tá? Então, a sagacidade dele. A questão de valores. Tá? Um dia, a Igreja Católica, uma época, o Papa, sei lá como é que foi, reforçou a proibição de uso de anticoncepcionais. Tá? São de valores. Anticoncepcionais. E aí, o pessoal da ginecologia, eu acho que era a doutora Áurea Beirão de Almeida, e talvez o Viçosa, não me lembro quem, não me lembro bem. Foram lá perguntar para mim qual era a orientação a respeito disso, já que a Igreja Católica tinha esse posicionamento, e há um hospital, de certa forma, vinculado à Igreja Católica. Eles queriam saber. Aí eu fui perguntar para o Dom Vicente. Dom Vicente, assim, qual é a sua opinião? Diz ele, uso de anticoncepcional, isso do Papa, sim, o pessoal quer uma orientação sua. Tá? Dizendo, bom, se é usar anticoncepcional, os professores sabem melhor do que eu o que é bom para a mulher. E se os professores vão... Agora me garanto uma coisa, que aqui não será feito aborto. Não é feito aborto e não será feito aborto. Resolveu assim. Veja a malandragem política dele. Tá?
Eleições para presidente do Brasil, segundo turno, Lula e Collor. Lula e Collor disputando o segundo turno. O Lula consegue uma declaração em São Paulo do Dom Evaristo Arce apoiando o Lula, pelo menos. E o Collor ficou, tem que conseguir aí. Chiarelli era o ministro da Educação e fazia, depois coordenava a campanha do Collor. Aí ele articulou e tal, e montaram uma entrevista, uma vinda do Collor a Porto Alegre, seria recebido pelo Dom Vicente, e eles criaram uma expectativa que o Dom Vicente se manifestaria apoiando o Collor, para contrapor a posição do Dom Evaristo Arce. Eu me lembro bem, o Collor veio, não sei se alguém vai lembrar que ele veio em Porto Alegre, ele quis subir a Rua da Praia a pé, lá pelas lojas americanas, deu um quebra-pau, quebraram as portas das lojas americanas, ele subiu a Rua da Praia, ali, 2 pulos, ele estava lá em cima. Eu lembro bem na minha memória, nós sentados ali na sala, Dom Vicente estava, Dom Vicente e eu, Collor na frente, a Dona Leda era muito católica, por isso que trouxeram ela do lado do Dom Vicente, e a imprensa toda do país ali esperando a declaração. Sentaram, o Dom Vicente cumprimentou a Dona Leda e tal, e coisa que ele não fazia, ele começou a falar. Falou, perguntou, não deixou o Collor falar. Falou o que ele quis, levantou, lhe desejo sucesso e até logo. Foi bom. E ninguém combinou isso com ele. E um homem que já tinha ali seus 85 anos. Então eu estou colocando isso porque era uma pessoa deste tipo, que era provedor, e ele nós fomos adquirindo confiança dele e autonomia para fazer as coisas. Muito importante esse tipo de pessoa não autoritária, sabendo exatamente o passo que ele poderia dar, e era muito claro para ele o que ele conhecia e o que não conhecia. Então a Santa Casa tem esse período todo, e depois teve coisas excelentes, muito boas, todos os programas de transplantes, por exemplo, que surgiram nessa ocasião da Santa Casa. Já reformamos o Pereira Filho, São José, as coisas começaram a fluir. E continuam assim, dando doações? Ou ela já se autossustenta? Não, olha aqui, eu saí da Santa Casa em 96. 97. Foi 97. Você em 97. Eles conseguiram, e depois que eu saí, foi feito o Hospital da Criança, Santo Antônio e o Dom Vicente Scherger de transplantes. Foram com doações, mas aí fomos numa situação melhor, já tinha uma situação. E esses 2 hospitais foram feitos depois com doações. Hoje não acredito que tenha. E deixou de ser um hospital como era bem antigamente, que era para pessoas carentes, né? Sim. Tinha o braço mais rico, que era o São Francisco, e o resto era só pessoal carente, né? Vamos lembrar do tempo, naquela época não tinha SUS, não tinha plano de saúde. Então tinha aqueles que podiam pagar alguma coisa, e o resto todo. E na Santa Casa poucos podiam. No São Francisco não se falou. Depois, quando começou de convênios, veja que a Santa Casa não tinha um apartamento que pudesse receber um paciente mais diferenciado. Você começou a mudança. E o grande desafio que se tinha era transformar um hospital que era organizado em enfermarias, com dono, como eu falei, dos professores, esses, em serviços. E essas enfermarias, assim, eram muitas enfermarias tinham sua sala de cirurgia, o seu raio-x, o seu laboratório, elas eram autônomas. Conseguia reunir tudo em serviço de unidade de cirurgia, áreas clínicas. Aí foi um processo muito longo, foi uma experiência que eu tive, e eu fiz isso, de conversar com essas pessoas, com o Clóvis Bobo, com o Mário Regato, Jorge Pereira Lima e tantos outros, eles já estavam convencidos que não se sustentavam. E a Santa Casa retomar o mando da casa. Então, aí se começou a trabalhar na governança.
Eu acho que uma das coisas fundamentais é ter um sistema de governança que dê suporte a uma gestão. E aí teve participação da formulação na mesa, esses empresários entraram todos no conselho, na mesa administrativa, que lá equivale ao conselho, e se trabalhou muito na regulamentação, na instalação e na regulamentação do sistema de governança, que ele vai desde da Assembleia de Associados, que chamam de irmãos, com a mesa administrativa, a proveitoria e a área executiva. Tá? Isso é fundamental, isso qualquer organização tem que ter muito claro como é que se dá a governança, como é que se governa. Tá? Que outro aspecto aí eu posso abordar? A tua experiência hoje numa instituição completamente diferente. Ok. Bom, depois disso eu saí da Santa Casa, até hoje eu não sei bem porque eu saí. Eu achei que o meu ciclo de 15 anos terminou, os projetos andaram, outra coisa, preparei substituto, não sabia, preparei substituto, recrutei, preparei substituto. Ensinou a pescar. E aí tem um aspecto de mudanças. A única certeza que nós temos é que tudo vai mudar. Nós temos que ter a certeza de que o conhecimento que nos trouxe até hoje não é o mesmo que vai nos levar daqui para frente. Temos que buscar esse conhecimento. A questão de conhecimento antes. Eu aprendi muito com o Falcone. E o Falcone, infelizmente, esteve há 15 dias atrás aqui em Porto Alegre, num fórum de decisão da AmCham, a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Não sei se alguém eventualmente esteve lá. Se estivesse lá, aquele bate-papo com o rapaz, aquele da Serasa Experian, o Falcone, e aquele médico que eu não conhecia aquele cara, aquele que foi o coordenador do trabalho, né? Muito bom, cara. E a questão do conhecimento, isso para mim, isso eu julgo importante, são alguns conceitos. O conhecimento em si, ele é importante e nós temos que buscá-lo. Eu, quando estava em Guarani, fui buscar conhecimento fazendo um curso. Eu esqueci de falar para vocês. Quando eu saí da Santa Casa, eu fui para o INTG do Falcone e fiquei 3 anos trabalhando com o Falcone. Aí eu aprendi um monte. Então, buscar o conhecimento. Agora, o conhecimento só não vale nada. O conhecimento e seu uso. Tá? E aí é pouco ainda. Mas até aqui eu estou indo bem. Nós temos que compartilhar o conhecimento. O conhecimento tem que, nós somos proprietários do conhecimento, nós somos um compromisso de compartilhar com outros. O ano passado nós estamos com um projeto todo diferente e foi publicado um livro de um professor da Universidade de Michigan, Empresa Co-Criativa. Isso agora. Eu comprei 45 livros agora. Início de ano, distribui lá para os gerentes, olha pessoal, vamos pegar, daqui a 2 meses vamos nos reunir, vamos ver o que está escrito aí, vamos tirar. E aí nesse fórum, não é assim, não basta isso. O compartilhar hoje não é dessa forma, em redes sociais. E aí eu tenho dificuldade. Estou com 72 anos praticamente. E aí, mexer no computador, redes sociais e tal, é para gurizada. Eu acho que na palestra anterior falaram, né? Muito, né? Aí eu quero. Mas então, veja, conhecimento usado, compartilhado em redes sociais. E aí eu tenho dificuldade. Não basta eu compartilhar o conhecimento dando aula, palestra, distribuindo livro, apostila. Porque nós tivemos um trabalho interessante no Moinhos, quer dizer, mas tu tira uma foto no momento, faz um planejamento, digamos, os próximos 4, 5 anos. Mas o conhecimento que foi no planejamento, ele é estanque desse momento, que tu vai usar. Não, ele tem que ser renovado em redes sociais permanentemente. Este é o próximo movimento. Tá? Apenas para também compartilhar, lá pelas Santas falaram, alguém perguntou o que é ética. Canter, que gosta disso. O que é ética? O que é ser ético? E aí tu entra e simplesmente Falcone diz assim, é ter amor ao próximo. Só isso.
Porque quem tem amor ao próximo não sacaneia ninguém, não rouba. Foi um momento alto daquela discussão. Só isso, cara. Tem que fazer um manual de código de ética, amar ao próximo. Foi nesse evento agora, lá no chão. Moinhos de Vento. Eu assumi o Moinhos de Vento há 6 anos. Moinhos de Vento, hoje, felizmente, passou, está uma situação muito séria. Crise financeira seríssima, perdendo cliente, uma ociosidade, então o Santana está mais próximo, você também, não? Uma ociosidade de uns 40%. Corpo clínico insatisfeito, não é isso, doutor Ferro? A gente não tinha essa impressão. Canta sabe. Porque o Moinhos de Vento sempre foi... Não, pode ser, mas agora feio mesmo. Bom, mas eu acho que assim se superou bastante rápido, e aí eu acho que são os elementos fundamentais para isso. Sistema de governança. Reformulamos o sistema de governança, reformulamos, de certa forma, o conselho. Hoje nós temos um conselho altamente qualificado. Pessoas como Gerdau Plativo, ontem estiveram na reunião lá. Gerdau, o Thomas Herman, o Diego da Silva, o Rodrigo Von Topper. É um time, conselho também, e toda uma estrutura bastante estruturada. Governança é fundamental. E 3 componentes que são imprescindíveis. A questão da liderança, e quando eu falo liderança, é liderança inspiradora. Para mim, a base teórica está no livro teórico, conceitual, O Monge Executivo. Quem leu 3 vezes, eu recomendo que leia a 4ª. O Monge Executivo, liderança inspiradora. Eu tenho que ter conhecimento técnico. Eu preciso ter o melhor médico, a melhor enfermeira, o melhor contador, e tenho que desenvolvê-los. Liderança, conhecimento técnico. Conhecimento técnico nos adquirimos nas escolas, nos bancos escolares, pós-graduação e especialização, e metodologia em gestão. Metodologia em gestão não se aprende em escolas. Primeira regra, por autodesenvolvimento, nas empresas, a metodologia, o conhecimento e método de gestão potencializa o resultado do conhecimento técnico, da formação técnica, sob o ponto de vista de liderança inspiradora. Então, nós temos assim, muito claros e se usa isso. Tá? A questão de mudança também, eu falei um pouco, mas o melhor momento para colocar mudança, quando se está bem. Você tem que se fazer uma mudança no movimento hoje. E não esperar a crise. Mudança é algo permanente e sempre fazer quando as coisas estão bem. Parceiros voluntários. Eu já fiz uma referência a parceiros voluntários. Fui presidente 5 anos, que consolidou. A Maria Helena tinha pouco casado com o Dr. Jorge, Maria Helena Pereira e Alcântara. E então, ela ficou de vice-presidente, foi presidente. Então se implantou tudo, o apoio do Mauro, do Humberto Arruca, foi forte também. E nós tivemos um sonho de transformar o Rio Grande do Sul num estado voluntário. Acho que todos os senhores estão aqui com condição de voluntário, não é? Acredito que sim. Tá? Então, uma dificuldade que nós superamos, foi um trabalho bastante pesado, difícil. O voluntariado não tinha legislação. Tá? Então, muitas vezes, isso acontecia aqui, uma pessoa prestava trabalho voluntário e estava na justiça. E aí, então, ninguém queria aceitar um trabalho voluntário na entidade. Nós trabalhamos com senadores, o Pedro Silva era senador, acho que o Paim também, senadores também de fora, e se conseguiu criar uma legislação que definiu a característica do trabalho voluntário. Inclusive tem uma carteira de trabalho voluntário para dar uma segurança e deixar muito claro a pessoa que vai fazer o trabalho voluntário qual é a relação. Isso estava criando uma dificuldade. Tá? Então esse foi um trabalho importante que se fez, e depois disseminar em rede. Nós temos
Em todo o estado, eu falei antes, são 350 mil voluntários. Agora nós mudamos todo o planejamento também, o mapa estratégico e tal. Estamos levando para o Brasil. A Microsoft nos desenvolveu graciosamente um software e tal, para fazer o gerenciamento da conexão de toda essa rede. Então, está toda argumentada. E o que está se apoiando assim? São as instituições sociais que trabalham com necessidades da comunidade e buscam nas pessoas um trabalho voluntário. Está muito forte o voluntário, tem pessoa jurídica para a empresa desenvolver um programa voluntário na empresa, pessoa física, que é normal e tal, e tem escolar. Está muito, eu chamo de tribo nas tribos, chego a juntar nos eventos alguns milhares de estudantes, e está bastante forte. E hoje estamos levando isso para o Brasil todo. Tá? Eu, infelizmente, nos últimos tempos não tenho tido muito tempo, eu participo mais no conselho, a orientação na parte do planejamento eu participo mais forte, mas dedico bastante tempo nesse trabalho. Né? Também Federal Sul, PGPP, me agrada muito, trabalho bastante no PGPP, faço parte do Conselho Superior, tá? Metodologia de gestão, e a gente vai levando. O que mais? A questão da mobilização interna, a profissionalização das instituições. Eu me lembro que quando eu fiz uma visita à Santa Casa no final da década de 90, no meu imaginário, a atividade das pessoas na Santa Casa era do voluntariado. Eu digo a atividade fim, a questão da profissionalização e da excelência. Ok. Bom, a profissionalização ela é óbvia na medida que a relação contratual entre contrato de trabalho é um profissional. Agora, o desenvolvimento do profissional. Hoje também a gente já tem mais. Uma coisa que eu falei há pouco, é o conhecimento técnico. Eu quero os melhores médicos. Eu precisar de um financeiro, eu fui buscar o Mohamed no Rio de Janeiro. Eu quero pegar os melhores. Eu tenho uma equipe excelente. Gente assim, e gerências também. Eu busco os melhores, com conhecimento técnico. Agora o conhecimento, desenvolver o conhecimento de gestão. Isso é permanente nosso. Pessoal, chega sempre. Nós vamos revisar agora o nosso planejamento estratégico. Nós fizemos em 2008, 2009, usamos a metodologia de cocriação, desenvolvida pelo pessoal da Universidade de Michigan e Seattle, França. E agora vamos retomar novamente isso. Eu falei antes eu tive uma satisfação pessoal bastante grande. Agora, a questão de 2 meses, uma revista da Harvard Business Review. A Harvard Business Review é uma das escolas de administração e negócios mais importantes do mundo. Então, num artigo, eles citam lá empresas que conseguiram inovar em gestão, novas metodologias, incorporar conhecimento gerado nas academias, nas escolas, no dia a dia. Então, está citado lá a Starbucks, a Lego, a Caja Navarra, que é um banco da Espanha, a Apple do Steve Jobs e muitos de outros. Então, receber isso sendo publicado realmente foi uma coisa extremamente gratificante para mim. Tá? Muitos de está bem. Dificuldade toda, nós estamos num período de expansão grande. Tá? Deu uma coisa Ah, sim. Agora, esse é outro exemplo, tá? Você até esqueci de captação. Aí foi uma outra coisa, pô, mas pedir dinheiro por muitos de venda. Tá? Aí eu tenho que vai inventar alguma coisa. Tá? E aí eu dei uma conversa para ele de desenvolver um projeto de associação de marca. Colocar 2 marcas juntas, Gerdau e Moinhos. Desenvolve um projeto. E a coisa foi e acabou saindo. E nós fizemos uma maternidade nova, não sei se alguém conhece. Eu vi no jornal. Não existe outro. Tá? E é interessante, lá a gente pode brincar muitas vezes. Isso é interessante, outro conceito de autonomia e responsabilidade. Mas nós temos direito de sonhar lá dentro. Autonomia para fazer o que a gente possa
Agora, a autonomia a gente conquista, é outra coisa. Conquista a autonomia. Agora, ela é sempre seguida com responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade nos resultados para ter autonomia. À medida que eu tenho mais resultados, eu tenho mais autonomia. Então, a maternidade foi uma discussão, uma centena de pessoas provavelmente se envolveram. Maternidade não é doença, não é isso? Um parto. Primeira coisa, vamos tirar do hospital. Vamos fazer no outro prédio, que não é bem adequado, porque ali tem 3 andares, e o ideal seria unipavimentar. Mas vamos tirar do hospital. O nascimento de uma criança, a vinda de um filho na família, é festa, é celebração, não é isso? Não é de choro, é celebração. Então vamos criar um ambiente de festa, de celebração. Então tem até café, tem uma sala ali que dá um banho, o primeiro banho do neném, os avós assistem. Mas todas as pessoas, foi um processo de cocriação coletiva. Cada um tem um palpite, foi fazendo, tem aquelas telas LED nas portas, dando nome, as coisas do bebê, quer comemorar no quarto, lá no apartamento, Zé Café leva um espumante no quarto, coisa desse tipo. Inventando um negócio diferente. E olha, pessoal, lotado. Outro serviço chamado ortopedia. Então, e aí, essa questão da maternidade, o Gerdau concordou, ele pagou quase 70% da conta, tá? E aí eu ofereci para ele, se eles quisessem, homenagear alguma mulher da família. Eu fiz isso na Santa Casa com o histórico Gerdau, também ofereci o nome. Eu voltei a oferecer o nome, a maternidade leva o nome da mãe do Dr. Jorge. Aí é diferente, veja, é uma associação de marca. A própria Gerdau identifica isto como algo que é importante para a Gerdau. É um outro princípio. Tá? Não é só uma pergunta, todos esses projetos aí de pensadores, eles pagam com incentivo fiscal? É isso que eu ia perguntar. Tem a lei de incentivo fiscal? Não. Todo o hospital. Eu queria perguntar isso, porque o seu planejamento tem certificação ainda. Sim. Eu queria entender um pouquinho da certificação do moinho de vento, porque a adaptação do moinho de vento aos requisitos de certificação, porque a gratuidade do serviço, as margens de gratuidade. Tá. Hoje, essa. Pode dar informação? Eu sou advogado. Advogado, ok. Tem uma legislação que nós, inclusive, participamos disso, foi editada em 2008, que hoje, basicamente, antes, quem controlava isso era o Conselho Nacional de Serviço Social, que extinguiram isso, era um negócio lá que acontecia tudo. E, a partir de então, as questões de isenção da saúde, quem trata é o Ministério da Saúde, Educação, Ministério da Educação, Assistência Social, Ministério da Assistência Social, são as que mais entendem da área. Não? E tem 2 formas na saúde agora. Uma delas é o hospital, a entidade, comprovar que atendeu 60% do SUS. Ok? Tá? Então, aqui em Porto Alegre, a Santa Casa é assim, a PUC é assim. Quase todos são nessa. Mãe de Deus também. A maioria dos hospitais são. Essa é uma questão que até a comunidade não entende isso, não entende, okay. não tem informação. E foi criada uma outra alternativa a isso. E aí, nós estamos falando de contribuições sociais. Contribuição sobre a folha e PIS. Tá? Tem que apresentar projetos de interesse do Ministério da Saúde. Tá? O Ministério aprova ou não os projetos, e esses projetos são acompanhados, tem uma legislação muito clara. Tá? Bom, o que o Moinhos de Vento fez? Eu não ia falar porque talvez esse seja o meu projeto de vida. A saúde da Restinga. Nós estamos fazendo um projeto na Restinga, pessoal, é um hospital, 135 leitos, tá? de 15 a 17 unidades de atenção primária à saúde, nós já temos 2, agora, segunda-feira inauguramos a 3ª no Chapéu do Sol, ainda fim do mês já de Esperança,
nós assumimos a saúde de uma população de torno de 120 mil habitantes. Desde equipe de saúde da família, um hospital, uma unidade de especialidade, pronto atendimento. É um projeto de 68 milhões. Aliás, já investimos 68 milhões. Toda a contribuição social, toda a contribuição sobre a folha, ele é investido. Tá? Além da auditoria do Ministério Público, nós temos que apresentar a auditoria feita por uma empresa privada de primeiro nível. Eu estou falando aí de Price, estou falando de Deloitte, estou falando do KPMG. Tá? Então, o recurso esse, que nós devemos recolher, as contribuições sociais mensalmente, ele é investido nesses projetos. Tá? Agora, então, são duas formas. Se tiver interesse, eu posso te ver, mas tu consegue isso, viu? Quer dizer, tem as duas formas. Basicamente, no Brasil, são 6 hospitais que atenderam os requisitos. Tem que ter uma certificação de qualidade internacional. Tá? E esses hospitais são considerados hoje hospitais de excelência no Brasil. É o Einstein, Sírio, HCOR, Oswaldo Cruz, Samaritano e Moinhos de Vento. O único fora de São Paulo é Moinhos, do Brasil. Tá? Não tem nenhum do Rio, então. Não tem ninguém do Rio e do Curitiba. Tá? Há pouco tempo atrás, agora, menos de um mês, o Ministério da Saúde lançou um projeto de apoio às emergências no Brasil, as grandes emergências. Tá? Foi solenidade no Palácio do Planalto, com a presença da presidente, tá? Onde esses 6 hospitais, o governo identificou no Brasil, o governo deve estar levando muito pau, a imprensa principalmente, a questão de saúde, é o ponto vulnerável do governo. Tá? Eles identificaram 321 portas de emergências no Brasil. Das 321, eles selecionaram 40 e pegaram 12 agora. Agora são 13 para serem atacadas. Fizeram esse programa, eu estive presente agora há menos de um mês, uma solenidade no Palácio Planalto, onde eu ouvi da presidenta, nós estávamos juntos lá, alguma coisa que, na verdade, melhorou o conceito dela. Disseram assim pelas tantas, que uma das áreas vulneráveis do governo é a saúde, que está com dificuldade, e disseram assim, e nós não estamos conseguindo encaminhar a solução. E é a palavra dela. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós estamos conseguindo. Estamos pedindo ajuda dos 6 hospitais esses para nos ajudar, nós estamos lá. Nós vamos apoiar a emergência do Grupo Conceição, o Moinhos de Vento. Nós já estamos trabalhando. O ministro virá aqui dia 9 lançar isso. Vai visitar o projeto da Restinga também. Nós pegamos o Conceição, o Santa Marcelina, que eu não conheço, não estive lá. É uma santa casa de São Paulo com 1.300 leitos. É imenso. Eu não conheço, viu? Nós vamos ter que agora, estamos já trabalhando com Conceição. Conceição quer que a gente ajude a implantar o planejamento estratégico do Conceição. Todo planejamento, apoiar o planejamento do Conceição. E agora surgiu mais um para nós, que é o Hospital de Base de Brasília. Então, o que o governo está fazendo? Buscando a experiência, a expertise desses hospitais para ajudá-los nos grandes gargalos do sistema público. Se vai funcionar, não sei. Mas isso que está posto à mesa agora. Então, isso tudo dessa forma. Está bem movimentado, não? João, eu acho que nós já usamos muito da sua... Eu queria, em nome da comunidade judaica da Federação Israelita, agradecer a toda disposição no sábado à tarde de vir aqui nos contar essas histórias maravilhosas, que certamente serão inspiradoras, tá, do ponto de vista de abordagem dos nossos problemas, em vista daqueles que
foram enfrentados na tua vida são problemas muito menores, bastante grandes, mas o exemplo certamente é válido para aquilo que nós estamos dispostos a fazer. Nós temos uma... Espero ter correspondido. Certamente correspondeu, as pessoas ficaram encantadas, certamente ficaram encantadas, e essa é uma escultura que foi produzida por um artista local para a comemoração dos 100 anos da imigração judaica. Os judeus, de forma organizada, chegaram aqui em 1904. Em 2004 nós fizemos um grande evento dos 100 anos da imigração e esta escultura foi produzida nessa ocasião e a nossa forma de reconhecer as pessoas que dão a sua colaboração para a comunidade. Então espero que certamente é mais um presente que tu ganhas, que é o reconhecimento das coisas que tu fizeste, mas é o nosso reconhecimento. Então, muito obrigado mesmo.